A Ectus é uma empresa de consultoria e desenvolvimento de engenharia elétrica e de apoio à gestão de projetos. Empresa associada ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, certificada desde 2007 pelo Conselho, associada à Associação Brasileira de Ensino à Distância pelas suas práticas de ensino e requisitos de qualidade, e REP, PMI, do The Spider Team da Rússia. Meu nome é Marcos Posse e eu devo conduzi-los nesta apresentação. O nosso último tema dos 3 propostos se refere ao agendamento por restrição da produção industrial de insumos, admitindo que nós temos fábricas finitas, temos capacidade de produção dos insumos finitos. Ao final, a demonstração pela ferramenta MS Project também será viabilizada. O nosso caso de estudo aqui se manterá na modelagem da produção de insumos como aço a partir de fábricas ou usinas produtoras com produção periódica definida e limitada para atender uma série de obras, projetos ou ações que demandam esses recursos em grande intensidade. Após a apresentação do modelo, vamos mostrar como fica o projeto detalhado nas suas estradas, escolas, hospitais e prédios ou escritórios, mostrando aqui, nessa visão, que nós temos um volume a ser produzido dentro de uma unidade de produção e nós temos aqui o agendamento inicial em função da duração ou do prazo de execução em dias de cada um dos projetos e as suas prioridades. Todos acontecendo ao mesmo tempo, como se várias frentes fossem possíveis, em lugares diferentes, sem preocupação com problemas de mão de obra ou sem preocupação com valores financeiros a patrocinar esse projeto ou esse programa de trabalho. Dentro desse projeto, nós temos alguns materiais. Esses materiais são aço, cimento, asfalto, nas suas unidades, com custo unitário pela unidade, apenas para exemplificar. E nós temos também a alocação desses recursos dentro dos programas ou das ações ou dos projetos a serem executados. Os materiais, então, podem ser vistos na estrada, podem ser vistos também no hospital, ou nos hospitais, são vários hospitais em construção. Nós temos nas estradas aço e asfalto, e nós temos no hospital cimento e aço. Nas escolas nós temos, modelado aqui para exemplo, cimento e aço, ou seja, existem materiais sendo consumidos aqui dentro por unidade de produção. E, admitindo que nós temos um fornecimento finito, vamos incluir no projeto uma estrutura que apoie a modelagem desse fornecimento. E essa modelagem nós fizemos já na segunda versão aqui do nosso arquivo, e voltamos a dizer que podemos entender o cimento, o fornecimento de suprimento para todo o projeto a partir da modelagem do fornecedor de cimento numa atividade HAMOC que deve ocupar todo o trabalho a ser desenvolvido. E ao verificar isso, modelamos que esse fornecedor de cimento consegue dar
como produção mensal 7.600 metros cúbicos de cimento aqui, e ele vem entregando aqui ao longo do tempo. A modelagem permite que a gente, eliminando a linha de base na visualização, permite que a gente mostre detalhadamente quando o evento acontece, mostrando que um calendário específico foi atrelado a essa atividade e, como atributo, permite que ela aconteça uma vez ao mês, entregando uma quantidade fixa e constante, como se fosse uma produção regular. Produção regular em azul. No segundo gráfico nós temos o consumo de todos os projetos, de todas as ações, de todas as obras, mês a mês. Observamos que o consumo negativo demonstrando uso e a entrada positiva aqui demonstrando aporte, chegada de material, não são compatíveis. O que nos mostra aqui no terceiro gráfico aqui, a saúde, não a saúde financeira, como já falamos, mas a saúde do estoque. Não há material suficiente, estamos em vermelho, para atender a demanda proposta por essa carteira de projetos, ou de obras ou de ações. Só no final, é claro que sobrando os materiais, vamos estar trabalhando com um cenário azul positivo. Significa dizer que com todo o dinheiro do mundo e com todos os recursos humanos do mundo, ou com todos os equipamentos do mundo, não poderíamos executar esse projeto, porque sem o material ele não se estabelece. Temos então aqui 4 grandes projetos que vão ficar penalizados, cujo cronograma apresentado aqui, sem detalhamento, é ilusório e não deve acontecer. Isso valeria também para a análise do aço. Nós temos projetos a serem desenvolvidos, obras, e nós temos aqui o fornecimento do insumo, o consumo do insumo e a posição de estoque possível, ou qual é o fluxo previsto desse cenário. Isso também pode ser visto para o nosso terceiro elemento de modelagem, o asfalto. Sendo que aqui, nesse cenário, nunca temos asfalto suficiente para fazer tudo em momento nenhum. O prazo de início, a data de início dessas obras de estradas deve ser adiado, assim como seu prazo pode até ser aumentado, porque o suprimento desse insumo não atende, de fato, às necessidades desses projetos. A título de avaliação imediata, eu vou pedir para que o sistema faça o agendamento no modo padrão, levando em conta os materiais que entram e que saem, em função entrada, permitindo uso apenas se houver estoque. E vou pedir para analisar apenas o asfalto, que é o nosso elemento mais crítico aqui. Dessa maneira, o programa deve repensar a data em que a coisa chamada estrada deve iniciar, ou quanto tempo ela deve existir de produção, para que compatibilize insumo chegando, insumo sendo consumido. E como nós temos a modelagem permitindo que o trabalho das estradas seja interrompido, paralisado por um tempo, nós vamos desabilitar essa paralisação, dizendo que queremos que, uma vez iniciado o trabalho, ele não pare, atendendo à condição de fornecimento possível do material. O agendamento, então, deve se estabelecer atendendo a esse critério. Nós temos 3 estradas sendo construídas e a 4ª estrada, aqui com talvez menor prioridade, iniciando mais tarde. Esse vermelho de dívida aqui pode estar ligado
a representação gráfica. Pontualmente, em um dia ou uma hora, o estoque ou a falta do material se faria sentir. Nesse caso, a nossa apresentação aqui está em período mês. Se nós colocássemos a possibilidade de fazer com que as estradas fossem paralisadas momentaneamente, o nosso resultado seria diferente. Nós teríamos a construção com eventual paralisação. Parece que aqui nós temos uma solução onde a estrada 1, 2, 3 aqui, no caso 2, 4 e 3, trabalham sem problema. Mas iniciamos talvez mais cedo a estrada 1, parando um pouco enquanto tem material, parando um pouco até ter material, e a partir de um dado momento ela prossegue sem interrupção. Claro que essa interrupção ela pode ser ajustada, e eu inclusive posso dizer que eu não quero que as atividades sejam menores do que um mês de trabalho. Não vamos picotar o trabalho de modo que trabalhemos uma semana, paramos 15 dias e paramos. Aqui é, no mínimo, um mês contínuo. Essas pequenas ações devem sumir, dando lugar a valores de mês. 2 meses, 1 mês, alguns meses. Ou seja, para efeito de mobilização e desmobilização de equipe, talvez isso aqui fosse necessário. Analisamos o asfalto. Podemos pedir para que ele analise sem permitir interrupção. Analise todos os materiais que existem no nosso cenário, no nosso modelo, de modo que nós tenhamos uma visão completa de como fica esse programa de trabalho que termina em 2019 aqui. Parece que ele continua terminando em 2019. E dessa vez nós temos uma duração bem maior do que a original, tendo todos os escritórios começando no mesmo dia, pois é possível, temos recurso financeiro e mão de obra, mas o conjunto de escritórios 3, esse em particular, foi reagendado para 3 meses depois. Todos os hospitais e escolas parecem estar bem, e o caso das estradas, por conta especificamente do conteúdo insumo asfalto, foram remanejadas. Se nós pedíssemos para rever a programação de 636 dias, permitindo paralisações não maiores que um mês, talvez conseguíssemos, mantendo a mobilização ativa, reduzir o prazo de todo esse trabalho previsto. Então, as simulações podem acontecer, levando aqui não só a restrição dos insumos, pela sua limitação de produção, como também na forma de conduzir esses projetos ou obras, permitindo sua interrupção momentânea ou não. Processo finalizado, nós temos então aqui, agora, as condições do aço envolvidos também nas estradas, e como houve a permissão de paralisação de obras por tempo não de continuidade não menor que um mês, nós temos aqui que tanto o escritório 5 como o escritório 4 como o escritório 3 acontecem, e os 636 dias parece que ficaram maior. Não foi uma solução muito boa, com um impacto em paralisações, isso não me pareceu muito bom. Então eu volto à condição de não ter interrupções para fazer análise dos materiais envolvidos e do seu pacto com os produtores. Produtor 1, cimento.
parece que o cimento tem uma saúde boa. Vamos até pegar aqui o mapa geral. Cimento. Temos uma saúde boa. Aço. Idem, com saldo sempre positivo por causa dos outros insumos. E asfalto, que parece que é o crítico aqui, com uma época mais difícil. Nós temos o quê? Nós temos como verificar o calendário. Podemos dizer que, por vezes, a nossa estrada ela passa em lugares onde as condições atmosféricas atrapalham a sua construção, diferente de escritórios, hospitais, prédios e escolas. Então, ao invés de usarmos um calendário nessa atividade comum, usaremos um critério onde, por um período do ano de dezembro e janeiro, chove muito. Se chove muito, nós vamos pedir para que todo o sistema, agora com essa condição extra de relevância na construção da estrada, e automaticamente lembrando que com isso pode haver um acúmulo de materiais fornecidos e não utilizados, vamos ver como é que vai ficar os 636 dias em função agora de dezembro, janeiro, apresentar uma condição inóspita para a construção. Provavelmente as estradas serão paralisadas nessa época por questão de chuvas ou de inundações. Nesse caso, sem interrupções por conta dos recursos e sim por conta do calendário restritivo de trabalho, vamos ver para onde vão os 636 dias. O conjunto aqui funciona como antes, porém, aqui nas estradas as coisas mudam e eu posso mostrar que muda por conta do detalhamento. Detailed Schedule. Vamos ver como é que fica a apresentação gráfica das barras. Tanto no mês de dezembro e janeiro, as estradas têm que parar por conta da restrição ou contratual ou condição atmosférica. Aqui também, todos os anos acontece a mesma coisa. E elas não são interrompidas por falta de material. Nesse caso, são interrompidas. O agendamento fez por conta de outras restrições. É importante que na modelagem todas as restrições sejam colocadas para que o cronograma de 849 dias seja apresentado e não um cronograma de 600 dias por conta dos materiais infinitos ou, em vez de 605 dias, sem considerar as condições de trabalho nos diversos pátios em que nós estamos. Sairemos dos nossos 605 dias, 542. Há uma diferença muito grande em considerar 642 dias, 605 dias, 840 dias, que é uma modelagem considerando realmente as restrições, para um cronograma simplista que diz 542 dias, porque nós possuímos de fato toda a mão de obra do mundo e todo o orçamento do mundo para custear o nosso projeto. Sendo esse o terceiro e último tema de nossa série sobre agendamentos, não podemos deixar de lembrar que a apresentação dos resultados na ferramenta mais tradicional e mais popular é feita pelo arquivo XML, exportação dos resultados da ferramenta Spyder para abertura e apresentação pela ferramenta MS Project. Acredito que com esses 3 temas
você se sinta mais preparado para informar que existem soluções, existem ferramentas, existem modelagens possíveis de serem realizadas para que você, sua corporação e seus negócios de fato consigam chegar a 2017, 2018 sob nova direção. Meu nome é Marcos Posse, eu conduzi vocês nesse terceiro e último tema sobre agendamento por restrições e não por sequenciamento lógico tradicional. Não prometa nunca o que não se pode cumprir.